Olá, meus amigos. Chegou novamente aquele momento maravilhoso de fazermos uma reflexão em cima da palavra do Criador. Por isso, use a lógica e raciocine mais uma vez junto comigo. Porém, antes, deixe-me te fazer uma pergunta. Você tem participado da ceia do Senhor? Se a resposta é sim, acredito que você saiba o sentido espiritual de se beber o cálice de Deus. Você não sabe? Ficou com alguma dúvida? Acredito então que este vídeo seja exatamente para você que está buscando respostas em Deus. Por isso, vamos fazer a leitura de algumas passagens bíblicas para que você possa chegar a uma conclusão sozinha ao final deste vídeo. Desta forma, vamos direto para o Evangelho de Lucas, do capítulo 22, versículo 42, onde nosso Senhor Jesus se expressa da seguinte maneira: Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Podemos averiguar que Jesus estava pedindo para Deus afastar dele este cálice. Todavia, ele afirma, não se faça a minha vontade, mas a tua. Mas que fique bem claro que Jesus não queria beber este cálice. O mesmo se repete no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 36, onde Jesus rogava: Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Novamente, Jesus, ele deixa transparecer a ideia de que ele não deseja tomar este cálice. Porém, acima do desejo de não beber deste cálice, está o realizar e fazer a vontade do Pai. A pergunta que fica exatamente o que vem a ser este cálice do Senhor. Veja bem, deixe-me relembrar. Momentos antes, Jesus estava no Monte das Oliveiras, suando até mesmo sangue, apavorado, com o medo da morte sobre tudo o que ele haveria de passar, pois ele estava refletindo sobre a crucificação, sobre a via crucis, por tudo que ele haveria de padecer e sofrer. Ou seja, o cálice do Senhor nada mais é do que carregar a cruz até aquele lugar aonde ele deveria ser crucificado. A pergunta que fica é: isto é apenas para ele? Serviu apenas para aquela geração sobre a pessoa de Jesus? Ou este cálice é uma realidade para todos os seus discípulos e para todo aquele que quer ser, ou seja, se tornar um cristão? Esta é a pergunta que não quer calar. Por isso, veja o que consta no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 22 e 23, aonde Jesus diz: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizado com o batismo com o qual estou sendo batizado? Então, seus discípulos afirmaram: Podemos. E disse-lhes Jesus: Na verdade, bebereis o meu cálice. Veja, que o cálice do Senhor não estava restrito à pessoa de Jesus, e sim sobre todo aquele que quisesse se fazer cristão. Este foi o legado deixado por Jesus. Jesus era o mestre, ele nos deixou o exemplo, conforme consta no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, porque aquele que não quer sofrer na carne, não quer deixar o pecado. Então, todo cristão, ele deve ser um imitador de Cristo. E isto, Jesus ele explica no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 38, onde ele diz: E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Todo cristão, ele deve carregar a sua cruz. Mas carregar para onde?
E por que carregar a cruz, senão para ser crucificado nela, tal como aconteceu com Jesus? Por isso, todo cristão deve morrer em Cristo, crucificando os desejos e os prazeres deste homem natural. Por isso Jesus diz: Pai, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Este foi o exemplo deixado por Jesus. O homem natural foi morto lá na cruz. Um símbolo do despertar do Espírito, do nascimento do Espírito no homem. Veja o que consta no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos, e os desafiou. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Preste atenção, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e venha após mim. Venha seguir os passos de Jesus. Este é o conselho que Jesus nos deixou. Negue-se a si mesmo, tal como ele negou-se a si mesmo, porque ele disse: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Todo cristão, ele deve negar-se a si mesmo, tal como Jesus o fez. Jesus negou a sua própria vontade, ele não queria beber o cálice, mas mesmo assim ele bebeu para fazer a vontade de Deus. O mesmo você deve fazer. Veja o que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 17 e 20, aonde Jesus se expressa da seguinte maneira novamente. E havendo pegado o cálice, ele deu graças e ordenou: Tomai do cálice e partilhai entre vós. Que cálice é esse? Carregar a cruz para ser crucificado, para crucificar a natureza humana, para crucificar os desejos desenfreados dessa natureza. Somente removendo o primeiro, o crucificando, há de ressurgir o Espírito. Esta é a mensagem. A mensagem é que todo cristão deve carregar a sua cruz para crucificar a natureza pecaminosa, porque a natureza humana é desesperadamente corrupta. A natureza humana possui inimizade com o Espírito. Ela não está sujeita à lei de Deus. Por isso, ela deve morrer para ser estabelecido o homem espiritual em seu lugar. Concluindo, o cálice do Senhor não é beber um copinho de suco de vinho na igreja. O cálice do verdadeiro cristão é negar-se a si mesmo, negar-se os desejos da natureza humana, o crucificando e encravando esses desejos na cruz. Por isso você deve carregar a sua cruz, tal como Jesus carregou a dele, para crucificar este homem que o leva a pecar involuntariamente. Este homem natural deve morrer para ser estabelecido o segundo, o homem espiritual. Jesus, ele nos deu o exemplo. Toda a crucificação de Jesus faz analogia à morte do velho homem e o renascimento do espírito. Bom, acredito que é mais do que suficiente para fazer você entender qual é o cálice do Senhor. Qual é o verdadeiro cálice de Deus? O cálice amargo da parte de Deus é negar-se a si mesmo, crucificando os desejos deste homem lá na cruz. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos.